contrariando as leis da física. Então, pessoal, aqui à esquerda nós temos um diagrama de bloco, né? Nós temos painéis solares na tensão de 350, né, volts. Nós temos aqui o circuito, né, série e paralelo. Então nós temos dois ramos, né? Então, para me explicar esses dois ramos difusíveis, vamos ler o texto. Então nós temos fusíveis série 16 e 16 nos dois ramos, né? Então preste atenção, contrariando as leis da física, corrente elétrica 8 mais 8 não é 16. E 2 vezes 8 não é 16. Você reparando aqui, ó, no paralelo nós temos 2, né? Paralelo, tá aqui fechado, paralelo. Então se você multiplicar é 16. Aqui à direita se você multiplicar 16, mas não é 16. Então vamos ler o texto para entender. No caso de falha de comutação, você sabe o que é essa palavra comutação? Chaveamento. Você vai operar uma chave, né? Você vai ligar, desligar e desligar. Ligar e desligar, isso dá o nome de comutação. Em operação, né? Aqui é operação, certo? Aqui teve um erro de digitação, mas você se considera operação. No caso de falha de comutação em operação, com o inversor, a tensão de interrupção é 1 ponto vezes o valor da tensão de ligação. Então, repara aqui que no paralelo tem um fator, ó, 1.8. Por que 1.8? Porque 0,9, ó, 0,9 mais 0,9 é 1.8. Entendeu agora? Então, se no caso de falha de comutação, operação com inversor, a tensão de interrupção é 1 ponto vezes o valor da tensão de ligação, então eu tenho que aplicar a tensão de ligação 350 que está aqui nos painéis. 1.8 vezes multiplicado por 0,5. Por que 0,5? Ora, se você tem um ramo, preste bem atenção, se você tem um ramo negativo ou positivo, então você está dividindo um fusível em série por 2 em paralelo. Então se você dividir 1 dividido por 2, você vai achar 0,5, entendeu? Então você tem que aplicar na fórmula matemática. Então se você multiplicar 350 multiplicado por 1.8 vezes, aqui ó, 0,5 é 315. Isto significa que quando você houver uma falha de operação, desligar por curto-circuito ou fuga de corrente à terra, o disjuntor DR vai disparar, mas não com a tensão da linha, mas sim com 315 volts. E se eu dividir 315 por 350, que é a tensão, você vai achar 0,9. Se na malha um curto-circuito é formado um ramo com dois fusíveis, por um fusível, dois fusíveis. Aqui que nós temos 2. Então, pode ser com um fusível, o que eu vou apresentar a simulação com um, né? Com um fusível ligado em série, então pode ser admitido uma divisão de tensão. Isto é 0,5. 0,5. Por que 0,5? Porque eu vou apresentar uma simulação com 1. Então, se você dividir 1 dividido por 2 é 0,5. 1 série, 2 paralelo. Então, 1 dividido por 2 é 0,5. Para uma falha de comutação e operação com inversor, que é 0,9 no inversor. Entendeu? 0,9 é a tensão que vai chegar na hora da interrupção nos contatos do disjuntor para não explodir o disjuntor. Então isso aqui é muito importante, vocês prestem atenção, eu vou fazer a simulação, depois eu vou apresentar outro esquema com inversor, painéis solares, motor, certo? Então vamos fazer uma simulação para vocês entenderem. Então aqui nós temos um simulador de circuitos elétrico e eletrônico, TINA, todo mundo conhece esse simulador na internet. Então aqui nós temos um diagrama elétrico, eu fiz apenas com um ramo, para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui circuito série, né? E 2 paralelo, 8 mais 8, 16.
paralelo. E um série 16. Só que 8 mais 8 não é 16. Olha aqui. Contrariando a lei da física. Fusível 16 em série queima por quê? Porque 8 mais 8 não é 16. E 16 mais 1.6 é 17.6. E 17 menos 1.6 é igual a 16. Então, aqui eu estou contrariando a lei da física. Para ser a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff. Se na malha, preste bem atenção, vou fazer a simulação agora. Se na malha um curto-circuito é formado de um ramo com um fusível ligado em série, nós temos um ramo com fusível ligado em série. Qual é o fusível que queima? Qual é o fusível que queima? É o fusível série ou o fusível de 8 em paralelo? Qual é o fusível que vai queimar? Quem vai queimar é o fusível 16 ampere, o maior. Mas por quê? Mas por que está aqui a resposta? Contrariando a lei da física. Fusível 16 não é 16. E queima por quê? Ele não é 16, esse fusível aqui. Ele é 16. Você comprou 16 e coloquei aqui. Só numa falha de comutação, ele vai queimar. Por que ele vai queimar? Porque 8 mais 8 não é 16, é muito maior. Quer que eu faça o teste? Então vamos fazer o teste. Vou simular, certo? Vou executar o programa, certo? Aqui, ó, o motorzinho está rodando. Olha aqui, ó, para esse círculo, ó, o motor está funcionando, certo? Normal aí. Se eu aumentar essa corrente, ultrapassar a capacidade do fusível, ele vai partir. Vamos fazer um teste? Então vamos fazer um teste. Eu vou aumentar a potência do motor para o fusível queimar. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar. Você vê que a tensão da bateria é 350. Eu vou aumentar aqui a potência. Certo? Ver o que vai acontecer. Então, preste bem atenção. Eu vou executar o programa, o simulador, e o fusível vai queimar. Qual é o fusível que queima? Vai queimar o fusível 16 amperes. Porque 16 não é 16. Contrariando a lei da física. Vai queimar o fusível maior, o menor não queima. Quer ver? Preste atenção, vai acontecer agora. Então vamos queimar o fusível. Vou aumentar a potência, estou aumentando, já aumentei 2 vezes. Agora vou aumentar o máximo. Então o motor, o que vai acontecer? Ó, o fusível queimou. Tá vendo o X? Preste atenção, para cá, para o diagrama elétrico. Está executando o programa, está em funcionamento no computador. Está em ativação. Eu vou desligar o simulador e ligar novamente. Preste atenção para o X vermelho no fusível série 16 amperes. Queimou, ó. 16 amperes queimou. Por que, pessoal? Porque vocês fizeram engenharia elétrica, estudaram no Senai. Vocês estão vendo aqui os fatores 0,9, 1,8 e 1 dividido por 2 é 0,5. Porque se vocês dividirem um fusível 16 por 2 dá 0,5. Uma fórmula matemática. E você vai achar o fator 0,9. Isso significa que esse fusível, numa falha de comutação, ele é 10% menor em relação a esses dois paralelos. Tá aí. E esses dois paralelos é maior do que eles, 1,10%. Aqui é a diferença, pessoal. 16 mais 1,6 é 17. E 17 menos 17,6 menos 1,6 é 16. A diferença de 1,6 amperes ele queimou. E esse aqui não queimou. Mas como se tudo é igual, 16, 16, por que o série queimou está aqui? Olha, matemática, vocês têm que estudar matemática. Pessoal, vocês mexem com energia solar. Eu vejo tantos vídeos de vocês aí, vocês não apresentam um projeto, vocês não apresentam um cálculo. Então eu não assisto aquele tipo de vídeo. Em todos os meus vídeos tem matemática, tem simulação de circuitos. Isso aqui é um projeto, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é um projeto para segurança contra incêndio de baterias e inversores. Você tem que aprender isso aqui,
para não colocar em risco a vida das pessoas. Isso aqui está protegendo a família, para não queimar o sistema. Aqui nós temos um completo, um diagrama completo. Nós temos painéis solares, 2 ramos, né, de fusíveis, série paralelo. Nós temos um disjuntor diferencial de corrente de fuga, proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Você vê que eu fiz a ligação série, mas você não sabe para que serve essa ligação série. Enquanto no Brasil, vocês usam, isso aqui é corrente alternada direito, vocês usam o paralelo. E você não pode estar usando disjuntor bipolar. E você não pode usar DPS nem disjuntor bipolar no circuito de corrente contínua. Eu estou falando em circuito de corrente contínua. Você não pode usar disjuntor bipolar. E aqui eu estou usando disjuntor tetrapolar. Diferencial RCBO. Mas aqui uma ligação séria, por quê? Porque, presta atenção, paralelo, o fator é 1.8. E sério, o fator é 0,9. Se eu tenho uma tensão de 350, se esse disjuntor diferencial desligar por fuga de corrente à terra, o que vai acontecer? Quando ele desligar, ele não desliga com 350, ele vai desligar com quantos volts? Preste bem atenção, aqui nós temos uma tensão de interrupção 1.8 vezes a tensão de ligação. Se eu tenho 350 dos painéis multiplicado por 1.8 vezes altíssimo, 630. Se eu multiplicar isso aqui por 0,5, esse disjuntor vai disparar com 315 volts para não ele pegar fogo, para não explodir o disjuntor diferencial residual. Esses fusíveis estão aqui para cortar, queimar, no caso de um curto-circuito. Esse disjuntor diferencial está aqui para desligar numa sobrecarga ou corrente de fuga à terra. Se ele disparar por uma corrente de fuga à terra, ele vai disparar com 315 volts e não 350, porque ele tem uma ligação séria. Acabei de falar, está aqui a máquina mostrando. Tudo é matemática, pessoal. RCBO, mais fusível contra incêndio. Isso aqui é um RCBO em corrente alternada. Eu posso usar bipolar alternado? Posso, aqui está correto. Coloquei aqui um de 25, vai ser de 20. Eu coloquei 25 porque coloquei, mas posso usar um de 20. Aqui é um motor de 3, mais 10 amperes, considerando 10 amperes, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Você tem que multiplicar pela raiz quadrada de 3. É o 9, considerar 10 amperes. Arredondando 9,68, então vou colocar 10. Multiplicado pela raiz quadrada de 3, que é a entrada monofásico, para a saída trifásico. Multiplicada pelo fator aí 1.10, 1.20, né? 1.20. Isso você pode carregar um disjuntor 80%. Então passou de 20, tá vendo? Ó? Passou de 20. Então eu considerei 25 amperes. Certo? Entenderam aí, pessoal? Esse diagrama, contrariando as leis da física, a corrente elétrica 2 vezes 8 não é 16. E jamais será, e nunca será. Eu acabei de apresentar, pessoal, para vocês aqui. Procure estudar. Tá aqui, o fusível queimou, ó. Isso aqui é para proteção contra incêndio. Isso aqui, todos os projetos de vocês, pode ser on-grid, off-grid, eles têm que ter 6 fusíveis. Vocês usam quantos fusíveis? Eu estou perguntando para você usa quantos fusíveis? Teu projeto não presta. Nenhum projeto do Brasil presta. Todos os projetos que foram aprovados no Brasil estão reprovados contra incêndios. Todos os projetos foram aprovados na Equatorial, CEMIG, São Paulo, Minas Gerais, estão reprovados. Se não tiver essa configuração de fusíveis e com esse dispositivo DR, todos estão reprovados. Mas esse aqui não está reprovado. Esse aqui está aprovado. Que o mundo não usa. Eu apresentei na aula passada
Secador de cabelo revela energia falsa no Brasil. Como é que o secador de cabelo revela energia falsa no Brasil? É o teste do campo magnético, teste do campo elétrico e teste de densidade de fluxo em Tesla. Densidade de fluxo em Tesla. Todos os projetos do Brasil estão reprovados. Mas esse aqui não. Esse aqui é aprovado. Esse aqui é aprovado. Você vê que eu liguei esse disjuntor aqui em série. Eu não posso ligar ele em paralelo, que é proibido. Você não pode ligar disjuntores em paralelo para sistema solar porque é 2,5 vezes. É 2,5 vezes. A tensão máxima que você pode aplicar é 250 volts. Aqui está 350, passou 150. Então não posso usar disjuntor paralelo em corrente contínua, só em alternada. Por exemplo, eu não posso usar esse disjuntor na tensão de 350. Mas esse disjuntor aqui eu posso. A classe de tensão dele é 500 volts. Eu estou aplicando 350. É 500 volts. Esse disjuntor é de corrente alternada. Eu posso usar disjuntor alternado aqui? Posso, porque, ó, meu fusível ele parte. Em curto-circuito ele desliga. Então eu posso. Por que eu posso usar corrente alternada? Porque no âmbito de sobrecarga, o disjuntor de corrente contínua é o mesmo que o corrente alternada. No âmbito de sobrecarga. E no âmbito de curto-circuito, o disjuntor de corrente contínua dispara com um tempo maior, enquanto que o de alternada dispara com um tempo menor. Mas como ele está passando um circuito de corrente contínua, ele vai disparar com um tempo maior. Então ele vai forçar o disjuntor, esse fusível, queimar. Você vê que esse fusível em série ele é muito menor do que esses dois fusíveis em paralelo. Aí é onde é contrariando as leis da física. Esse fusível 16 amperes ele é muito menor do que esses dois de 8. Uma falha de comutação em operação com o inversor. Projeto de segurança contra incêndios, bateria solar versus inversor solar. Espero ter ajudado a todos, então ajude o canal, a vida tem um preço chamado estudo e trabalho. Então seja grato, você pode doar um valor aí para o canal, qualquer quantia, então a chave do meu Pix é raimundoevangelista@gmail.com. Muito obrigado, certo? Então aproveite essa aula que ela é muito importante. Para vocês que trabalham com energia solar, elabora projeto de energia solar, então copie esses circuitos, isso aqui é muito importante para projeto de segurança contra incêndios elétricos, certo? Então qualquer casa que tiver um sistema solar desse aqui hoje em casa, não pega fogo. Mas no Brasil você pode procurar se existe um projeto desse aqui. No mundo inteiro não existe um projeto desse aqui. No Brasil não existe. Nem no sistema solar on-grid, nem off-grid não existe no Brasil. O que é que eles usam hoje no Brasil? É DPS, é disjuntor bipolar, para explodir, como já explodiram DPS e disjuntor bipolar, estão pegando fogo aí todo dia. Todo dia. Como é que você aplica um disjuntor bipolar se numa falha de uma interrupção se aplica uma tensão? Ó, você sabia qual é essa tensão aqui? Presta atenção. Se esse disjuntor da direita ele é CA, se estivesse na esquerda, desligando esse 350, olha como é que ficaria a tensão. Se eu aplicar 350 nele, ó, multiplicado por 1,8 vezes 630 volts. Você não pode aplicar uma tensão de 700 nesse inversor de 1000 em corrente contínua. Por quê? Você não pode aplicar uma tensão de 700 no inversor de 1000, no disjuntor de 1000 volts. Por quê?
Você não pode aplicar essa tensão de 700 volts num disjuntor bipolar de 1000. Por quê? Porque é 700 multiplicado por 1,8 vezes, numa falha de operação com o inversor, dá 1260 ampere, 1260 volts. São 1260 volts, vai explodir o DPS, vai explodir o disjuntor bipolar. É por isso que é proibido usar disjuntor bipolar em circuito de corrente contínua. Agora, você tem que usar disjuntor tetrapolar. Isso aí já estou cansado de passar vídeo sobre isso aí. Mas você pode procurar no Brasil que você não encontra disjuntores tetrapolar no sistema solar. Por quê? Porque é caro. É 2, 3 vezes mais caro um disjuntor tetrapolar do que um bipolar. A questão do Brasil, eles não sabem o que é energia solar. Eles acham que a energia solar é mercadoria. E não é, é uma ciência. Por que os brasileiros acham que a energia solar é mercadoria? Porque eles compram inversor pelo preço, painel solar pelo preço, disjuntor pelo preço, cabo falso, singelo pelo preço. E compra tudo falso. Pessoal, vocês procuram estudar ciências, lei da física, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, para mexer com a energia solar. Isso aqui tudo são leis. Você está vendo esse circuito aqui, ó? Isso aqui é cálculos. Corrente, tensão. Isso aqui tudo é cálculo nesse simulador. Tudo é matemática. Você está vendo aqui números, matemática. Certo?